E aí, gente, tudo bem? E aí, nono ano, cadê as perguntas? Tá todo mundo entendendo aí? Espero que sim. Então, depois de a gente falar um pouquinho dos modelos atômicos, a gente começa a falar de alguns conceitos que são relativos aos átomos, né? Vamos falar aí, principalmente, do modelo de Rutherford-Bohr. Então, a gente vai relembrar aqui as estruturas, olha só. A estrutura que a gente tem aí desse modelo é aquele último, tá? Que a gente tem uma eletrosfera e que a gente tem um núcleo, tá? Dentro do núcleo, então esse daqui é um modelo atômico. Dentro do núcleo a gente vai ter as cargas, né? Cargas positivas e a gente tem que é chamado de prótons e a gente tem os nêutrons que a gente sabe que não possui o quê? Carga. Então, o núcleo ele é mais pesado, ele é mais denso e ele possui aqui cargas positivas e cargas neutras. E na eletrosfera, a gente vai ter a presença de qual tipo de carga? Dos elétrons, tá? Representação a gente está vendo aqui, tá? Esse é o tipo de representação que a gente vai ver a partir de agora. Então, aqui representa o quê? A carga negativa, carga positiva. Como aqui a gente não tem carga, a gente vai representar só com o N mesmo. Então lembra que a partir de agora, tudo que a gente vai ver são conceitos aí sobre esse átomo do modelo planetário de Rutherford-Bohr. Então vamos passar aqui para frente, tudo que eu começar a falar agora, gente, é conceito, tá? Então tem que saber. Isso daí são alguns conceitos que a gente precisa saber para poder entender o resto da matéria. Então, quando a gente fala de um átomo, a gente tem que lembrar que quando ele está na natureza, a gente pode falar que ele é eletricamente neutro, certo? Mas existem algumas ligações químicas que vai fazer com que esse átomo ele se torne o que a gente chama de íons, tá? Que é quando esse átomo ele vai receber ou ele vai perder elétrons. Gente, os átomos, eles vão perder somente o quê? Elétrons, tá? Que está lá na eletrosfera. Então, toda vez que ele perde ou recebe, ele é chamado de íon. Olha aqui o desenho para a gente ter essa informação. Então, quando a gente tem aqui um átomo que está perdendo elétron, lembra que elétron é carga negativa, ele passa a ser chamado de cátion. Certo? E ele se torna o quê? Uma partícula que tem uma maior quantidade de cargas positivas. Presta atenção, ó, se ele está perdendo elétrons, se ele está perdendo carga negativa, cada vez ele vai ficando mais o quê? Positivo. Tá? Sempre que é o contrário, ó, se ele perde carga negativa, ele fica o quê? Positivo. Quando é o íon que a gente chama de ânion? É quando ele ganha carga elétrica. Então, eu tenho um átomo e ele está ganhando carga elétrica aqui, no caso, ganhando elétrons, e o elétrons é carga negativa, cada vez ele vai ficando mais o quê? Negativo, certo? Aí, fazendo analogia, né? Se você é uma pessoa neutra, vamos dizer assim, e você está perdendo coisas negativas, cada vez você vai ficando mais positivo. Se você é uma pessoa que já é uma pessoa negativa e vai ganhando mais coisas negativas, cada vez você vai ficando o quê? Cada vez mais negativo, tá? Então lembra sempre disso, os íons aí são átomos que estão perdendo ou ganhando elétrons. Então se ele perde elétrons, ó, tá perdendo coisa negativa, ele vai ficando mais o quê? Positivo, certo? E se ele está neutro e ele vai ganhando coisa negativa, ou seja, carga negativa, cada vez ele vai ficando o quê? Cada vez mais negativo, certo? É a diferença que a gente vai ter entre os cátions e os ânions. Para que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso daqui para frente quando a gente falar de ligações químicas. Mas por enquanto só os conceitos, tá? A gente viu os íons e agora a gente vai ver o que é um elemento químico. O elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, tá? Então, olha aí na imagem. Eu tenho aqui uma legenda, então o verde é um nêutron, o vermelho é um próton e o elétron está representado pelo azul. Percebam que até na legenda a gente tem aqui o seguinte, vê que a massa do nêutron e do próton é bem maior do que a massa do quê? Do elétron, tá? Às vezes a gente vai ver aí falando que a massa do elétron ela é insignificante, de tão pequeno que ele é. Então,
Voltando aqui para o elemento químico, a gente tem o hidrogênio. A gente está vendo quantas partículas aqui, quantos prótons, quantas cargas? Só uma, tá? Então, toda vez que eu tenho aqui um próton, eu vou ter o quê? Um hidrogênio. Então, a gente vai classificar os elementos químicos pela quantidade de quê? Pela quantidade de prótons. Aí eu vou para o hélio. O hélio a gente está vendo quantos, ó, quantos prótons, quantas bolinhas aqui eu tenho? Duas. Então, eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 cargas positivas. Então, quando eu olho para esse elemento químico, eu vou classificar ele como hélio, por quê? Porque ele tem 2 prótons, tá? Então, o elemento químico, ele é dado por onde? Pela quantidade de quê? De prótons. Então, eu vou ter outro elemento químico que tem 2 prótons? Não, só o hélio vai ter o quê? 2 prótons. Então, se você observar que todos os outros exemplos que eu dei, ó, vai aumentando a quantidade de quê? De prótons. E vai ser desse jeito que ele vai ser organizado lá na tabela periódica. Pela quantidade de quê? Pela quantidade de prótons. E perceba uma coisa interessante aqui, é que eu tenho, quando eu olho para a imagem, eu percebo o seguinte, que a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de nêutrons que eu tenho, tá? Então, quando eu falo de prótons, eu estou falando de número atômico. Então, volto aqui na imagem, vocês vão perceber o seguinte, ó, no hélio aqui de novo. Eu tenho 2 prótons e eu tenho 2 o quê? Nêutrons, tá? Então, a mesma quantidade de prótons eu vou ter de nêutrons. E meus prótons, eu chamo eles de meu número atômico. Então, toda vez que eu falar agora de número atômico, eu estou falando da quantidade de quê? De prótons. A representação, olha aqui do lado. Então, eu tenho o H aqui no meio. Então, a letra que eu tiver maiúscula, ó, letra maiúscula no meio, é o símbolo químico, é o símbolo do elemento químico, tá? Então, o nome aqui embaixo, então eu tenho hidrogênio, a primeira letra aqui é dado como símbolo dele, tá? Sempre em letra maiúscula. Então, a letra em maiúsculo que identifica o que? O meu elemento químico. Vou ter o número atômico em cima, aí vai ter uma variação, tá, gente? Então, nem sempre vai ser aqui em cima, mas aí vocês vão conseguir ver através da legenda. Toda tabela periódica, ela tem uma legenda. Professora, mas eu não tenho que decorar? Não, a tabela periódica não foi feita para decorar. Ela foi feita para ser consultada, mas você tem que saber onde é que estão os elementos, tá? Então, normalmente aqui em cima tem um número atômico e a gente acabou de falar que o número atômico é o mesmo número de quê? De prótons. E embaixo, nesse caso aqui, eu vou ter o número do quê? Da massa atômica, tá? Massa atômica seria o quê? A massa do hidrogênio, certo? Então, conceitos aí, a gente sabe agora o que é um elemento químico. Próximo, a gente vai ver aí essa igualdade que eu acabei de falar, né? Toda vez que eu falo de número atômico, vai ser representado pela letra Z, e eu já falei, né, que é o mesmo número de quê? De prótons. Então, qual é o número atômico que eu tenho aí, por exemplo, do lítio? Ó, o número atômico dele é a quantidade de quê? De prótons. Então, nesse caso, seriam o quê? 3, certo? Número de prótons é o mesmo número de elétrons. Aí fica fácil, né, gente? Por quê? Eu falei que o número de prótons é o mesmo número de quê? De nêutrons. E a gente acabou de ver que o número de prótons é o mesmo número de quê? De elétrons, tá? Então, no átomo, quando a gente tem um átomo que é eletricamente neutro, né? A gente tem as quantidades iguais. Então, o número de prótons é o mesmo número de elétrons e o mesmo número de nêutrons. Isso vai ter uma diferença só quando a gente tiver um ânion, tá? Que é quando ele perde ou ganha elétrons, que é o que a gente vai ver mais na frente. Mas por enquanto, ó, só lembra aí que o número atômico é o mesmo número de prótons e o número de prótons é o mesmo número de elétrons. Aí a gente vai ver que é naquela imagem aqui, ó, por exemplo. Agora percebam aqui que já é um pouquinho diferente, ó. Eu tenho um número aqui em cima e um número aqui embaixo. Como é que eu vou saber quem é quem? Tá escrito, né? E se tiver na tabela periódica também vai ter lá a legenda. Ó, aqui está falando que esse 4 que está aqui embaixo é um número de quê? De massa. E esse número de cima está dizendo que é o quê? Aqui é o número de prótons, certo? Professora, como é que eu vou saber o número de massa de um átomo? O número de massa do átomo é o número total de prótons
e nêutrons. Então, você vai somar. Olha aqui a fórmula. Esse A maiúsculo, a partir de agora, toda vez que você vê esse A maiúsculo em química, nosso conteúdo significa o quê? A massa. E a massa é igual ao quê? Ao número atômico, que a gente viu que é representado por Z, e o número atômico é o mesmo número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, a massa do seu elemento químico ele vai ser o quê? A quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Aí eu volto aqui, para o meu elemento químico e vou ver quantos prótons. Eu estou procurando isso daqui, o Z. O Z não é a mesma coisa de prótons? E eu não sei que aqui em cima é o meu número de prótons. Então, eu tenho quantos prótons? 2. Aí eu preciso procurar o meu N, que são os nêutrons. Aqui não tem quantidade de nêutrons. Você vai ter que lembrar que o número de prótons é o mesmo do número de nêutrons. Então, se eu tenho 2 prótons, eu vou ter quantos nêutrons? 2. Então, vai ser 2 mais 2. Então, minha massa vai ser igual a 4, que é o que já está aqui. Certo? Só para a gente confirmar. Então, aqui no modelo atômico de Bohr, a gente consegue identificar que a gente tem aqui o número de prótons e o número de quê? De nêutrons. Mas, às vezes, no enunciado, ele vai te dar aqui só o número de prótons. Aí você vai ter que lembrar que esse número aqui, ele é igual, tá? Prótons é igual ao número de nêutrons. Então, você vai só somar, somar, para tentar descobrir aqui a massa, certo? Então, quando pedir para descobrir o número da massa, você vai somar o número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Isso tudo, gente, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente começar a identificar. Por enquanto, o que eu quero que vocês saibam são esses conceitos, mas precisa saber esses conceitos para depois a gente conseguir utilizar isso na prática, certo? Então, vamos lá para mais alguns conceitos, tá? Tem alguns átomos que eles vão ter uma diferença aí, por exemplo, no número no número atômico ou no número de nêutrons. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas possuem um número de massa diferente, são denominados isótopos. Está faltando aqui um acento, depois eu vou corrigir para vocês. Mas vamos lá. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, então, número atômico é o número de quê? De prótons, tá? Mas possuem número de massa diferentes, são denominados isótopos. Então, a gente tem aqui o mesmo átomo, que é o átomo de hidrogênio, ele possui aqui, o mesmo número de prótons, então prótons aqui nesse caso está representado na parte de baixo, só que eu estou vendo aqui, que a massa dele vai ser o quê? Diferente. Então, toda vez que eu tenho um elemento químico, mesmo número de prótons, mas massa diferente, eu vou chamar ele de isótopo. Quando eu tenho átomos que apresentam o mesmo número de massa, átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas número atômico diferente, são denominados isóbaros. Gente, número atômico diferente. Se o número atômico diferente, a gente está falando de elementos diferentes, tá? Por isso que a gente tem aqui elementos químicos diferentes. Mas eles têm aqui, o mesmo número de quê? De massa. Então, os três aqui possuem a massa de 42. Então, nesse caso, eles vão se chamar de isóbaros, certo? Porque eles têm um número atômico diferente, por isso que são elementos diferentes, né? Porque se o número atômico fosse o mesmo, eles seriam o mesmo elemento químico. Mas como eles possuem a massa igual aí, eles são chamados de isóbaros. E depois a gente tem aqui os isótomos, que são o quê? Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas possuem um número, de novo aqui está sem acento, vou consertar, atômico diferente. Então, nesse caso aqui, número atômico diferente, a gente sabe que vai ser elementos químicos o quê? Diferente, mas eles possuem o mesmo número de quê? De nêutrons. Como é que eu vou fazer essa relação aí? Como é que eu sei, professor, o número de nêutrons? Você vai pegar aquela mesma fórmula lá para descobrir o número de massa, só que você vai inverter ela. Olha aqui, Toda vez que você precisar, então, de um número do nêutron, o que você vai fazer? Nêutrons é igual a massa
menos o número atômico, ou seja, o número de prótons. Como é que eu vou confirmar aqui, ó, que esses elementos são diferentes, mas possuem o mesmo número de nêutrons? Eu coloco aqui na fórmula, ó. Eu tenho aqui o cloro. Então, qual é a massa desse cloro? 37. Número atômico dele? 17. Então, vai dar o número de nêutrons aqui igual a 20. E aqui? Eu tenho número da massa, 40. Número de prótons, 20. Vai dar também aqui o número de nêutrons igual a 20. Então, a gente chama aí de elementos químicos isótomos. Isso daqui é um mnemônico, certo? Para tentar facilitar aí, algumas pessoas conseguem identificar rápido, outras pessoas preferem mesmo decorar, tá? Mas isso daqui é para facilitar. Então, isótopos, a gente vai ter igual ao quê? O número de quê? De prótons, tá? Então, na palavra a gente tem um P, começa aqui com P, certo? Se facilitar para vocês, vocês vão pegar aí, ó, parar um pouquinho o vídeo e anotar. Isótomos. Aí, ó, isótomos, a gente tem um N, certo? Esse N está aqui de mesmo número de nêutrons. E os isóbaros? Aí é o Azinho. Lembra que esse A a gente vai representar aqui, ó, que é o mesmo número de quê? Da massa, certo? Passando aqui para uma revisão, né? Que a gente falou um pouquinho anteriormente sobre substância simples e substância composta. O que a gente vai começar a tentar identificar agora é pela fórmula. A gente já falou o que era cada uma dessas substâncias. O que a gente não tinha olhado ainda direitinho era como era representado. Então, dá uma olhada aqui para vocês verem. O gás cloro. O gás cloro ele é representado por Cl2, tá? Oxigênio, O2, o hélio, H, Ezinho minúsculo, tá? Gente, identificando o elemento químico aqui, letra maiúscula. Tenho duas letras aqui, mas só uma é o quê? Maiúsculo. Então, só tenho um elemento químico. Aqui, oxigênio, eu só tenho um, é mais fácil de observar, Cl. Como é que eu sei que não são dois elementos químicos? Porque só tem uma letra maiúscula. Então, eu só tenho o quê? Um elemento químico. Então, a substância é simples. Quando eu tenho só um elemento químico, a substância é simples. Professor, mas eu estou vendo um 2 bem aqui. Gente, mas são dois aqui, ó, dois átomos de quê? De cloro. É só um elemento, continua sendo só um elemento químico. Oxigênio também. São dois aqui? Sim, mas continua sendo só o oxigênio, tá? Então, pela fórmula, a gente consegue identificar se a substância é simples ou composta. Agora, vamos ver aqui de baixo, ó. A água. A água, eu estou vendo um H2O, tá? Então, eu tenho duas moléculas aqui de quê? Dois átomos de hidrogênio. Duas letras maiúsculas. Então, se eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos químicos, tá? E a substância composta, a gente viu que quando eu tenho dois ou mais elementos químicos, né, a substância é o quê? Composta. Então, você consegue observar aqui através da fórmula. Aqui, NaCl. Na é um elemento químico, Cl é outro. Como é que eu sei? Só tenho aqui duas letras maiúsculas, então eu só tenho dois elementos. E o NH3, que é a amônia? N também maiúsculo, H maiúsculo, então eu tenho o quê? Dois elementos químicos aqui. E aqui a gente tem a representação aqui em forma de círculos, tá? Ó, o oxigênio são iguais, então o mesmo elemento químico. Aqui, já quando eu estou falando do gás carbônico, que é uma substância composta. Tá vendo aqui que eu tenho oxigênio mais carbono. Até no desenho eles vão diferenciar a cor. Mas lembra aqui, ó, pela fórmula principalmente que a gente vai ter que conseguir identificar a partir de agora. Aí dentro da representação aqui do elemento químico, ó, a gente tem algumas coisas que a gente precisa saber. Então nessa fórmula química, o número que vier na frente do elemento químico é chamado de coeficiente, certo? Esse número que a gente tem menorzinho aqui embaixo é chamado de quê? De índice. Então, nesse caso, ó, coeficiente 2, certo? De quê?
de hidrogênio, índice é a quantidade de hidrogênio que eu vou ter aqui, certo? 2. E oxigênio. Quando não tiver nada, significa que tem 1. Então, quando tem 1 aqui, ele não é representado, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha no seguinte, que quando a gente está falando do índice, a gente tem um termo chamado de atomicidade, que é a quantidade que a gente vai ter aqui nesse índice. Como assim, professor? Ó, dá uma olhada lá nos exemplos. Ó, quando eu tiver 1, bem aqui embaixo, só 1, tá? Índice 1, que é o caso aqui do hélio, ó, o hélio não tem nenhum número aqui. Eu falei que quando não tiver nenhum número, significa que tem o que aqui embaixo? Que tem 1, tá? Então, a atomicidade desse átomo de hélio vai ser o quê? Monoatômico, porque só tem 1, tá? O índice aqui seria 1. E diatômico é quando tem 2. Aí nos exemplos a gente tem aqui, ó, Cl2 e o O2, certo? Eu tenho aí 2 átomos de oxigênio e 2 de cloro. E quando o índice for 3 triatômico, que é o caso do H2O, como é que eu sei? Ó, 2 aqui no H. Lembra que tem 1 aqui, ó. Por isso que é o quê? Triatômica, tá? Porque eu tenho 1, mas aqui eu vou somar agora. Então, são 3. E quando eu tiver 4, é o caso aqui do exemplo do NH3, certo? Porque esse N não tem aqui, mas lembra, ó, que é para ter o quê? Um umzinho aqui. Quando não tem um número, tem um 1. 1 mais 3 vai ser igual a 4. Então, isso daqui é o nosso conceito de atomicidade. Sempre você vai se referir o quê? Dar uma olhada lá no índice. Gente, então é isso, tá? Vocês vão fazer a atividade da parada obrigatória, página 61. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelo meu e-mail, tá? Então tirem as dúvidas lá pelo e-mail e até a próxima.